Eu cheguei à conclusão de que vive bem quem melhor entende o seu próprio tempo. Eu falo isso do tempo cronológico, eu falo isso do tempo emocional de todas as questões, mas principalmente hoje sobre esse gerenciamento que você faz do seu tempo para viver tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha. E tem muita gente que reclama, eu não tenho tempo para fazer nada. E aqui eu não vou colocar em questão todos os privilégios e tudo mais. Porém, você que está me ouvindo, você sabe bem que você perde tempo, que você procrastina, que você não se conhece o suficiente para fazer escolhas que te façam ter tempo de dedicação naquilo que você precisa dedicar. Então, eu hoje vou desmistificar alguns conceitos que eu tenho certeza que você já ouviu por aí e que podem fazer com que gire uma chave na sua cabeça e você não tenha mais tanta dificuldade de fazer aquilo que você quer fazer no tempo que você tem para fazer isso. Tem um ponto muito importante sobre nossas escolhas, que é lembrar que elas podem ser emocionais e também podem ser racionais. E em muitas vezes, na maioria, elas são a mistura das duas coisas, só que com uma porcentagem maior de um lado, menor do outro. Então, emoção e razão, elas vão se revezando. Só que você sempre vai precisar pesar e dosar de acordo com a decisão que você precisa tomar. Tem muita gente que fala por aí que você não precisa de motivação, você só precisa de disciplina. E com disciplina você vai longe. E é justamente por saber que as nossas decisões, elas são emocionais e também são racionais que eu digo, você não precisa só de disciplina, não é só disciplina. Você também precisa de uma motivação, que nada mais é do que um motivo para fazer aquilo que você precisa fazer. Isso vai facilitar muito na hora de você tomar a decisão. E a gente decide o tempo inteiro. Você acorda, você já decide, vou ou não pegar o meu celular. E isso é um outro ponto que a gente precisa falar um outro dia. Vou ou não pegar o meu celular? Vou ou não ter um meu momento com Deus agora? Vou ou não vou levantar e tomar banho para ir para o trabalho? A gente decide o tempo inteiro. Isso acontece em pouquíssimos segundos. E parte da determinação daquilo que a gente vai fazer, muito disso tem a ver com o hábito já construído, que é uma repetição muito grande daquilo que a gente faz, que se consolida como um comportamento. Mas também existe algo que você pode fazer para mudar um hábito já consolidado que não te agrada. Por exemplo, acordar e pegar o celular. Gente, que maldição que é essa? Que você pega o seu celular, seus pensamentos, eles já vão longe, a sua concentração, o seu ritmo, ele muda. Então você quer mudar isso. O que é que você faz para mudar isso? O primeiro ponto é saber que não é só disciplina, a partir de hoje eu não vou mais fazer. É que você tem uma motivação muito clara para fazer isso. A sua motivação é, por exemplo, você simplesmente não quer ter os seus pensamentos acelerados assim que você acorda. Isso é uma ótima motivação. É quase que uma justificativa. Então, ok, você precisa tomar algumas decisões que vão fazer com que você desconstrua, enfraqueça esse hábito para substituir por um hábito novo. Então, como que o nosso raciocínio acontece? São alguns pontos. Primeiro deles, estímulo. Segundo, atenção. Terceiro, impulso. Quarto, planejamento. Quinto, execução. Exemplo prático disso. Vou continuar usando o celular porque talvez seja um tópico do próximo vídeo. Sempre que você vê o seu celular vibrar, isso significa que ele gera em você um estímulo diferente. Esse estímulo é justamente a tensão de fazer uma ação, né? E aí isso desperta a sua atenção, você tem o impulso, sua mente rapidamente planeja como fazer isso, que é estender a sua mão, pegar e fazer, e é execução. Isso é muito rápido, é um hábito já construído. Então, tudo isso acontece em todas as decisões que a gente toma no controle do nosso tempo, simples assim. E para você conseguir mudar isso, você precisa mexer no seu sistema de motivação, ou melhor, o seu sistema de recompensas. Por quê? O nosso cérebro, ele sempre vai caminhar pelo menor esforço possível. Então, eu estava esses dias, eu fiz parte de um congresso, de um encontro mundial de comunicadores. E eu fiquei na recepção conduzindo o pessoal dos outros países. Só que, logicamente, o pessoal precisava fazer uma recepção, eles precisavam passar por umas 5 etapas. E a primeira etapa não era à direita, eles entravam na porta e eu estava à direita para conduzi-los para uma etapa que era um pouquinho mais distante. Eles basicamente faziam um sentido contrário, assim, do caminho natural. E o que é esse caminho natural? É o caminho de menor esforço possível. Quando você chega,
Se você vê que tem algo ali muito mais próximo de você, você vai caminhar para esse lugar. E eu estava justamente ali como uma barreira para conduzir a pessoa para outro lugar. Por quê? Simplesmente porque o seu cérebro ele vai trabalhar com aquilo que é de menor esforço possível. Isso vai fazer com que você simplesmente tome decisões que não são condizentes com aquilo que você quer realmente fazer, ou que te levam mais próximo daqueles que são os seus objetivos. E é por isso que o sistema de recompensas, ele se une à questão da sua motivação para fazer algo e consolida a sua ação. A gente tem um neuromodulador, que é a dopamina, que ela vai basicamente medir o nosso nível de satisfação de fazer algumas coisas. Por que é importante que o seu sistema de recompensas seja racionalmente construído e que você fortaleça isso muitas e muitas vezes? É porque, naturalmente, entre talvez estudar ou assistir série, a sua liberação de dopamina, o seu nível de satisfação a curto prazo, rapidamente ali, vai ser muito maior assistindo a série da Netflix. E é por isso que você precisa criar um sistema de recompensa e ter muito claro qual que é a sua motivação para decidir estudar e não assistir Netflix. Então, não é tão simples de fazer, mas é possível. Eu vou dizer já para vocês como fazer isso, mas eu queria antes desse momento falar sobre os vilões da nossa rotina. Eu sei que você procrastina, eu também procrastino. Eu sei que você se compara e eu sei que alguns de vocês se sobrecarregam também. O que a gente faz para lidar com isso? A procrastinação, ela nasce muito de algumas pessoas, de uma falta de compreensão de quem elas são, dessa falta de compreensão do autoconhecimento, sobretudo também sobre muito perfeccionismo. Tem gente que vai adiando porque, não, eu só posso fazer quando todas as condições naturais de temperatura, pressão. Isso tem muito a ver com criatividade. Tem muita gente que fala, eu não sou criativo, porque simplesmente espera que a inspiração venha dos céus e que tudo aconteça a partir dali. Não vai acontecer, não vai cair do céu sua inspiração. Então você precisa simplesmente entender que nem sempre as condições vão estar perfeitas para você fazer o que precisa fazer. Esse é o primeiro ponto do perfeccionista, e no caso do perfeccionismo, que é defeito, né? Não aqueles de entrevista de emprego. Ah, eu sou muito perfeccionista. Enfim, vocês entenderam. Procrastinação, ela nasce muitas vezes da pessoa também não entender o porquê. Sempre que você, ou seja, da motivação. Você precisa entender por que você vai fazer aquilo que você quer fazer, que você precisa fazer. E eu sei que muitas vezes você não se sente convidado a, por exemplo, estudar. Qual que é a sua motivação? Ela está muito distante. É a minha formatura. E é por isso que você precisa criar um sistema de recompensas que te traga para mais próximo, para algo mais palpável, mais perto. Então, cria alguma situação que vai te fazer ficar feliz porque você estudou. Muita gente faz isso, né? Então, gente, estudei, consegui terminar aqui o assunto. Depois disso, eu vou fazer um lanchinho. Cuida também para não desequilibrar todas as outras áreas, mas é basicamente isso. Uma outra questão também é a comparação exagerada. E as redes sociais, elas super potencializaram isso. Você se sente incapaz de fazer o que você faz porque uma outra pessoa diz fazer melhor do que você. E talvez ela faça mesmo. E daí? Isso não te exime da responsabilidade de fazer o que você tem que fazer. Então a comparação, gente, ela é realmente uma vilã que me incomoda muito, porque todo mundo faz isso. Porque a rede social, a gente abre ali, e é por isso que eu acho que de manhã não é um bom momento. Porque você abre e você já vai ver alguém que viveu uma vida ali muito próxima daquilo que você quer fazer e você não fez, enfim. A comparação, ela apenas atrasa o seu processo de decisão de cuidar do seu tempo. E eu diria ainda que tem muita gente que se sobrecarrega. É o famoso não sei dizer não. Eu tenho tendências a isso. Não consigo dizer não para algumas tarefas. Eu acho que eu sou a Mulher Maravilha e que eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser e que eu disser sim. Não existe isso. A gente não consegue experimentar tudo. Camus disse isso, né? Ele fala pra gente, você não vai conseguir experimentar tudo, mas faça justiça poética. A sua alma experimente a si mesmo. Tem muitas formas de você experimentar as sensações que você quer experimentar, desde que você consiga negar algumas coisas para poder experimentar com totalidade outras. Eu moro na Tailândia hoje. E é até estranho falar assim, eu moro na Tailândia. Porque era para ser uma experiência, quase que um intercâmbio. Mas realmente, cada dia eu tô decidindo ficar um pouco mais. Então,
estou morando na Tailândia. E morar na Tailândia, no início, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, é um voluntariado e eu vou assimilando várias coisas, vou mantendo contato com todas as minhas questões do Brasil. Não deu. Porque a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente sonha em fazer. Eu sempre quis, por exemplo, voltar com as aulas de piano, mas ela não se tornou ainda uma prioridade para mim e eu não consegui cumprir isso. Mas essa sensação de ter um momento comigo, de música, eu tento criar sensações similares que vão me fazer ficar feliz desse mesmo jeito até o momento em que eu diga, não, agora eu quero que o piano seja a minha prioridade. E acabou. Mas a gente tem que dizer não para algumas coisas para que outras se tornem realmente possíveis de serem realizadas. Agora vamos lá, outra etapa. Construção de hábitos. Já consigo dizer não, já não estou mais me comparando tanto assim, já não procrastino tanto porque tenho plena convicção de que não vão ser todos os dias que eu vou ter as condições normais de temperatura e pressão para fazer aquilo que eu quero fazer. Entendi que preciso de um sistema de recompensas de mais curto prazo para que a minha motivação se mantenha firme e assim eu consiga ter disciplina. Mas como que eu faço para desconstruir e enfraquecer um hábito que já está há tantos anos consolidado? E como é que eu faço para construir outros? 3 palavras para você: estímulo, contexto e ambiente. Estímulo, contexto e ambiente. Essas 3 palavrinhas, elas são mágicas. E agora sim que vem a virada de chave, porque tem muita gente que vai tentar ensinar para você uma rotina específica. Eu acordo muito cedo. Essa semana eu não acordei tão cedo, mas no geral eu tento acordar entre 5, 5 e meia da manhã. Porque eu sou uma pessoa da manhã, então meu cérebro funciona de manhã. E você não vem me dizer que você é noturno e trabalha das 1 de madrugada, tá? Existem pessoas que funcionam melhor à noite, realmente, mas é realmente quando escurece ali aquele primeiro período. Mas, enfim, cronótipo é uma outra história. O que é que eu quero dizer com isso? A minha rotina, ela não vai se encaixar na sua. A sua rotina não vai poder atender às minhas necessidades. Então, o primeiro ponto é não tentar fazer uma transferência de rotina. É entender essas 3 palavras que eu te falei para você mudar dentro daquilo que você já tem as propostas e a sua própria vida. Primeiro é o estímulo. Vibração do celular. Vibrou, você vai pegar. Porque esse estímulo está consolidado. Então você precisa mudar o estímulo. Se o celular te atrapalha de estudar, você precisa deixar ele distante de você. Agora, você quer acordar mais cedo. E você não consegue porque você desliga o despertador. Você pode colocar o seu despertador mais distante. Você muda o estímulo, porque você precisa levantar para desligar. Ou quem sabe, você é uma pessoa que não consegue, que você quer criar um novo hábito de mandar mensagens semanais para seus amigos. Para trocar ideias, mantê-los atualizados, você quer ser uma pessoa mais presente. O que você faz? Coloca um despertador para que você tenha esse estímulo, que você crie esse estímulo. E esse despertador, estou colocando tudo de despertador, né? Mas existem outras formas a gente pensar também nesses estímulos. Um ótimo, comida. Comida é um estímulo maravilhoso. Eu não quero mais comer doce. Não compre o doce, porque aí você não vai ter esse estímulo de ter o doce ali na sua geladeira. E por aí vai. O outro é o contexto, que é justamente dentro ali da historinha, né? Eu estou nesse ambiente, mas eu posso mudar isso. Contexto e ambiente, eles se misturam. Algo que é muito importante dizer, falando de ambiente e contexto, é que diga-me com quem andas e direi se conseguirás ou não realizar o que você quer. O nosso contexto, em geral, a nossa casa, a arrumação da nossa casa, a maneira como a gente organiza as nossas questões no trabalho, todos esses contextos, eles geram na gente estímulos que nos levam a determinadas ações. E tem pequenas decisões que a gente pode tomar que mudam esse contexto. Por mais que você não possa mudar o seu trabalho, talvez, se esse for o gargalo que você tem, você se incomoda muito com o seu trabalho, você pode criar novas possibilidades dentro do seu trabalho. Eu vou falar sempre muito voltado para a comunicação, porque eu sou jornalista. Então, eu quero, por exemplo, ter mais contato com o texto. Eu perdi o contato com o texto. Crie uma maneira de você ter mais contato com o texto. A gente sempre pode mudar o ambiente e o contexto que a gente está.
E, sobretudo, eu queria dizer que você precisa se aproximar de pessoas que você admira e que você vê que elas têm, não por interesse, mas é porque, no fim das contas, a gente se aproxima por afinidade também. Isso ajuda a gente a mentalizar, a criar um ambiente mental para fazer aquilo que você quer fazer. Porque se todo mundo consegue fazer aquilo perto de você, como que você não vai conseguir? Muda as amizades. Mas eu quero falar com você também sobre a roda da vida. Um monte de coach usa por aí, você vai achar na internet. É muito importante que você tenha muito claro, e eu não vou falar agora de foco, mas basicamente a sua vida, ela caminha dentro de um círculo de questões, de situações. Sua vida social, sua vida profissional, os seus desejos, os seus hobbies, tudo isso constrói quem você é, constrói a sua vida. É a sua roda da vida. E é muito importante que você tenha metas claras para cada uma dessas áreas, para você justamente deixar muito evidente a sua motivação. Isso vai te ajudar a entender onde você quer chegar, isso vai te ajudar a fazer com que você escolha o estudo em determinado momento e não a Netflix. Ou vai fazer com que você perceba que está priorizando muito o estudo e está deixando o seu lazer de lado, porque lazer também é um tópico da sua vida. Então eu aconselho muito que você faça. E que você crie dentro delas as metas específicas, utilizando, tem um monte de método, mas utilizando o método SMART, por exemplo, que é um método muito bom, e que ao mesmo tempo você crie processos também para essas metas, que é um outro tópico que as pessoas às vezes não fazem. Então você quer ser super gostoso, gostosas, você quer ser super definido, definida, e você tem só essa meta, mas você não tem o processo desenhado. O processo desenhado para ser muito definido é você precisa, no mínimo, de uma consulta nutricional, seguir a nutrição certinha, de muito treino. Não sou especialista nisso, mas todo mundo sabe que assim funciona. É alimentação, treino e outras questões. Se você não tem esse processo desenhado, você não vai saber o que fazer para atingir essa meta. Então tem que desenhar a meta, tem que desenhar o processo e tem que ter uma mentalidade de um eu que executa isso. Então tudo isso gira em torno da sua autorresponsabilidade de criar um novo estímulo, um novo contexto, um novo ambiente que sustente a sua motivação e te faça ter disciplina. Tá começando a mudar o mindset? Tá começando a perceber que faz diferença você entender por que você faz aquilo que você faz? E como você pode mudar o contexto para fazer finalmente aquilo que você sempre sonhou em fazer, só que o seu eu procrastinador não te deixa? A gente precisa trocar o procrastinador por um eu executor. Então a gente tem o mesmo tempo. Eu entendo todas as questões de privilégio, tá? Mas no fim das contas você sabe que tem tempo ocioso ou que tem tempo na sua vida sendo ocupado por coisas que não te levam onde você quer chegar. Ai, respira fundo. Assunto gostoso, adoro falar sobre isso. Mas é isso, se inscreve aqui no canal, deixa aí um comentário, uma curtida, pra gente ter mais encontros assim. Beijo grande, te vejo na próxima aula.